Já começou. Então chegamos. Estamos aqui. Vamos lá, Messias? Vamos lá. Dentro de instantes. O homem destes tempos modernos e a pobreza de suas experiências faz que a vida diária se transforme em vivências de situações sem importância. Rompem os laços capazes de manter viva a tradição e a história da comunidade. Tradição é memória que se passa de mão em mão. O homem privado de experiências é um homem privado de história e da capacidade de se integrar em uma tradição. Sem ter experiência para contar, o homem moderno está entregue ao vazio da linguagem. O homem de hoje não cultiva o que não se pode ser abreviado. A arte de narrar está em vias de extinção. Bom dia a todas a todas as pessoas que estão assistindo a essa live e também, de alguma forma, irão assistir, porque vai ficar como mais um registro do projeto Lembra. E este é o projeto Lembra 3, Histórias Contadas sobre a Independência. Este projeto conta com o patrocínio do Governo do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural RJ2. Eu sou Léo Cunha, professor, artista, ator formado em artes e sou o idealizador do projeto Lembra, que começou há um bom tempo atrás. Sim. Ao meu lado, Messias, Messi Guimarães. Messi Se apresenta aí, Messi. Bom dia, gente. Prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Messi Guimarães, eu sou músico, produtor cultural, um editor também. E tenho muito orgulho de estar aqui nessa live para falar desse projeto maravilhoso que é o Lembra. Essa primeira live, ela traz como título A Pesquisa e a Construção do Artista. Bom, como o projeto Lembra é feito, nós vamos trabalhar com esse olhar, essa conversa, um bate-papo. Só não tem a mesa do cafezinho agora, mas ele também funciona assim, porque ele é feito para resgatar histórias, dar visibilidade para as pessoas que estão aí no meio da gente, que está dos nossos antepassados, dos amigos, dos parentes, histórias contadas por outros contadores de histórias e que fazem agora parte desse repertório. E o Lembra, ele tem início lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, não com esse nome ainda, era simplesmente uma forma de resgatar essas histórias. Quando, na minha formação enquanto ator, eu comecei a construir esse caminho de buscar a conversa, o olhar. E aí, quando eu venho para Paraíba do Sul, surge o Lembra num momento muito difícil, que foi a pandemia, e a gente aqui no interior, sem nenhuma perspectiva, surge um projeto, surge um edital do governo estadual, que é Cultura Presente nas Redes, e aí surge esse formato, o Lembra. Mas aí são 3 lives que nós vamos conversar um pouco, e aí a gente tem a oportunidade de trocar e de falar um pouco de todo o processo, que é um processo do artista para a vida toda. Bom, aqui em Paraíba do Sul, eu e Messi fazemos parte de um coletivo de artistas, de uma companhia chamada Teatro da Ponte.
começou como um grupo, depois hoje é uma companhia que tem como finalidade a formação de artistas do interior e também a levar a arte do interior para outros locais, trazer um viés profissional do nosso trabalho, dar visibilidade aos invisíveis no interior. Nessa primeira live, também, falar um pouco desse nosso trabalho. Messi, fala como que você chegou no Teatro da Ponte, como que você começou, para a gente falar um pouco dessa nossa pesquisa aqui e dar seguimento a ela. Para falar como que eu cheguei no Teatro da Ponte, eu tenho que ir lá atrás, há anos e anos atrás, há quantos anos que a gente está com o Lembra? 5. Com o Teatro? Com 5 o anos. Lembra está fazendo 3, foi em 2020, né? Vai fazer 3 3 anos, aí o Teatro da Ponte tem 4, 5 anos. Sim, juntos. vai fazer 5 anos esse Então, ano. há mais de 5 anos atrás, né? De música eu tenho mais de 8 anos, né? Então, quando eu entrei para o teatro, era uma forma de expandir mais, né? Aquela performance, eu vi que tinha alguma coisa diferente nos shows dos outros artistas, que toda aquela presença de palco e tudo mais, e eu só sabia, né, tocar violão e cantar. Então, eu só procurei o teatro por conta disso. Quando eu entrei, eu vi que era muito além, cara. Então, é isso. Aí eu fiquei mais de um ano, assim, fazendo teatro. Aí a gente começou a fazer uma peça, que era uma peça de fantoches. Lembra que a gente fez uma peça sobre Tiradentes, e aí foi onde surgiu as primeiras composições, algumas delas que nós tocamos até hoje, né, nesse projeto Lembra, cara. Então, desde então, a gente vem apresentando e as nossas performances cada vez mais musicais do seu lado e cada vez mais teatrais do meu lado. Então, foi uma quebra de várias paredes, assim, para mim. E esse processo todo me evoluiu muito como artista. E eu acho que é um grande diferencial que eu acabei adquirindo no meio da música com isso. O meu processo no teatro foi esse. Meu começo foi assim que eu acabei entrando e criando junto contigo, né? O ideal, né, do Teatro da Ponte. Isso. E aí eu peço para você ter essa fala de como você chegou, para falar um pouco da nossa pesquisa, da nossa construção. O Teatro da Ponte, quando surge em Paraíba do Sul, ele surge com a ideia de começar quase do zero, começar com alunos de teatro e, aos poucos, buscar a profissionalização. O Lembra, quando ele surge na pandemia, foi um momento que a gente estava mais afastado, mas a gente queria se aproximar das pessoas e também como uma forma de sobrevivência mesmo. E aí, a cada momento, primeira versão do Lembra para o edital Cultura Presente nas Redes, ele teve o objetivo de chegar aos idosos que foram muito afetados com a pandemia. Todos fomos, mas ele foi muito afetado por ter um grande risco, né? Por estar passando por um grande risco. No entanto, nós passamos por tudo isso, nós sobrevivemos e chegamos nesse momento, que é para a gente hoje muito importante, porque o Lembra, ele resgata histórias das pessoas, traz para o artista e nós damos o nosso olhar sobre o que a gente viu e o que foi compartilhado com a gente. Desde um caos, desde uma história real, desde uma música inventada, desde uma história que foi contada por um contador de histórias, e a gente dá esse olhar. Aí tinha a gravação e a gente jogava para as pessoas. Hoje, o Lembra 3, ele é um marco na nossa história e na história do projeto, porque é a primeira vez que nós estamos tendo o contato
presente depois do surgimento do Lembra. E aí, falar de independência. Eu não poderia deixar de falar de independência sem falar dos povos que aqui sempre estiveram ou que foram trazidos para cá para construir o país. Então, aí é a nossa surpresa, que foi onde nós conhecemos o Dauá, Puri, um indígena, Puri, que tem como meta de vida mostrar que está vivo, que o seu povo está vivo. Então, assim, isso para nós é rico como pesquisa, é rico como material para a nossa vida, e eu espero que, ao colocar um pouco da história de vida e de luta do Dauá, nós possamos contar essa história e valorizar e contribuir para a história dele, e da forma como ele valorizou a nossa e contribuiu para nós. A gente traz também a Wanda, uma contadora de histórias, professora da rede pública, mulher preta, e que traz na bagagem todas as lutas de resistência e conquistas também. Mais um convidado presente é o nosso companheiro, nosso amigo e um mais jovem ator, poeta e filósofo que está presente nessa edição, o Luiz Alfredo Bressan, que é um artista do interior. Então, por isso que trazer esse triângulo, né, de pessoas para o nosso trabalho. A pesquisa parte nesse sentido, nós viajamos por várias cidades, conversando, observando, experimentando, e daí a gente fez essa escolha de contar um pouco da nossa história e da história de 3 pessoas no trabalho. Mestre, a gente sabe que 3 anos não dá para contar em tão pouco tempo. Fala um pouco da sua construção da música, de como que foi essa pesquisa, de como a gente chega nas músicas, até mesmo os nossos acertos ou erros, para ficar registrado. Bom, quando eu penso nas músicas, o que me vem na mente é sempre tentar trazer algo diferente, algo assim que seja interessante, melodias que são fáceis de entrar, né, na mente das pessoas. Então a gente trabalha muito em cima das cantigas, né? Tem umas músicas que a gente colocou nesse trabalho que são de uma importância histórica muito grande. Tipo, tem música do Adoniran Barbosa, tem uma cantiga que sempre esteve no nosso repertório, que é a música Se Essa Rua Fosse Minha, que cara, são hinos, sabe? Que as pessoas cantam junto. E a partir daí a gente cria uma conexão muito grande, né? Criando arranjos em cima dessas músicas, se inspirando nelas. E daí, de algumas histórias que são contadas, né? Acabam me vêm várias ideias para novas composições. Tipo a minha música, que eu também apresento nesse novo projeto, a música Liberdade, ela veio também junto com o projeto Lembra. Eu lembro que no meu processo de composição eu já estava muito dentro dessa forma de pensar, já bem imerso assim nesse projeto. Então ela é uma música que fala muito sobre o que é a liberdade para cada um, entende? Então o meu processo ele é esse. E se for falar em termos técnicos, na verdade é muito mais assim, dessa forma de pensar que acaba vindo toda a harmonia junto com
com a melodia da voz e a letra, meio que vem em constância, vem em conjunto, assim, na minha mente. Então, a música meio que surge com o refrão, aí eu começo a criar as outras partes a partir daí, sabe? E Então... só colaborando também, você falou, né, do Adoniran Barbosa e de uma cantiga, o nosso processo dentro dessa construção, ele parte por ouvir músicas de pessoas que conversam com a gente nesses encontros, e nós vamos gravando essa conversa, nós pedimos autorização, obviamente, para gravá-los, e a partir daí a gente dá o nosso olhar, o que a gente tirou daquele encontro. Nesse caso, especificamente, a gente queria valorizar os povos, valorizar não, amplificar a voz dos povos originários, dos povos pretos, dos artistas do interior, e aí a gente chega a gente sempre chegou com a pergunta assim, vamos conversar. E aí a gente conta uma história e pede uma história. Aí, às vezes, a gente escuta e vão surgindo várias histórias, histórias de luta, histórias daquele momento ali, ou até mesmo uma receita de algum quitute, de algum doce, de algum salgado. E a música vem daí também. Às vezes, você identifica um instrumento na casa da pessoa e pergunta, você sabe tocar? Ah, toco, mas tem muito tempo que eu não toco esse instrumento. Ah, então toca aí. Aí começa a conversar e daqui a pouco sai uma música, sai uma ideia para a gente, e assim a gente vai construindo esse caminho, né? É legal que a gente constrói algumas músicas a partir das músicas que a gente recebe, e é por isso, né, desse fato que você está falando. Nossa, eu tenho muita ideia mesmo explorando diversos estilos musicais, sabe? Nunca foi me aprofundando em apenas um nicho musical que eu consegui ter novas ideias. Então, eu posso dizer que esse projeto, assim, com as nossas viagens, né, conhecendo outros contadores de histórias e também músicos, me auxilia muito nesse processo criativo. Como, por exemplo, conhecer os instrumentos que o Dauá apresentou, né? Não só nesse, como em outros projetos, a gente acaba conhecendo uma variedade de músicos muito grandes, até da percussão também. Então, essas levadas rítmicas abrem muito, expandem muito a nossa mente, do que ficar lá só em um estilo ali, martelando, a gente acaba caindo na mesmice, sabe? Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente estar sempre conhecendo de mente aberta novos estilos musicais. Assim, e é muito importante, acho importante deixar registrado que o Projeto Lembra, ele foi criado, ele surgiu para não ser fechado. Não é uma obra fechada, é uma obra aberta. Então, o que a gente conheceu lá atrás, nós vamos colocando, são como se fossem camadas, né? São camadas de encontro, camadas de conhecimento, camadas de experiência que vão sendo colocadas nesse caminho. Então, assim, desse encontro do Lembra, vão surgir ainda outras histórias, nós vamos tomar outros caminhos, e é muito importante deixar registrado que nós estamos fazendo um resgate de uma cultura, ou de várias culturas, de várias histórias, amplificando a voz das pessoas, mas também daqui a pouco vai surgir alguma coisa vinda da gente ou de outra pessoa que começou lá atrás, né? Nesse projeto a gente encontrou com um monte de gente. Tá tudo aqui dentro, daqui a pouco vai surgir alguma coisa, entende? Então é um projeto que sempre vai estar aberto. Aí. Olá, Lúcia. A Lúcia chegou aí para conversar com a gente ao vivo. Oi, Bom Lúcia. dia.
a Lúcia, nós gravamos lá. Legal, lá na Pedra da Tocaia. Sim. Marco fundamental da história de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, que é da onde a gente está falando. E aí, se você, quem tiver e quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Sim. Mas daqui a pouco também nós vamos partir para as outras lives que nós estamos preparando. E eu gostaria de aproveitar o tempo que a gente tem aqui para falar que a gente não está sozinho nesse trabalho. Então, nunca estaremos sozinhos, né? Nunca estaremos sozinhos. Nesse trabalho, nós contamos, né, com o Dauá Puri, com a Wanda Maria Ferreira e o Luiz Alfredo Bressan, que estiveram na confecção dessa edição. A gente quer agradecer a Ludmila Andrade, que é a psicóloga que deu suporte para da onde surgem essas perguntas, o caminho que a gente segue, e sempre deixa a gente mais tranquilo ali, ou com a cabeça mais virada também, para fazer as outras, para seguir os caminhos. A Ana Loureira, que é a nossa produtora, e a nossa apoiadora também, no sentido desse suporte que a gente está precisando com o crescimento do projeto. Tairone Vale, um amigo desde o surgimento do grupo. Marcelo José de Almeida, o regente da Camerata Arealense de Violões, lá da cidade de Areal. E também a gente quer agradecer a todas as pessoas que, por muitos anos, elas têm compartilhado suas histórias. E eu digo assim que a gente tem história aqui de pessoas que já não estão mais com a gente, de pessoas próximas que não estão, mas elas vão estar sempre vivas com esse projeto. Elas sempre vão estar aqui para contar histórias, sempre vão estar registrado. Agradecer bastante a Mariana também, que está acompanhando a gente em todas as gravações, dando um auxílio muito grande nas filmagens, na iluminação e tudo mais. Eu fiz, olha isso, a primeira live eu já dei esse furo, já esqueci a Mariana. Não, mas eu lembrei, já estava combinado que eu ia falar da Mariana. Né? Tá, isso tudo é combinado. Então, cara, é muito legal, porque o projeto Lembra nós começamos nós dois com apresentações, com alguns pequenos grupos, né? E a gente está conseguindo fazer o projeto crescer de formas que muitas pessoas muito boas estão entrando junto com a gente. Então, poxa, é muito gratificante, cara. Eu não consigo imaginar de uma forma melhor do projeto tá certo. Exatamente. Ele é um projeto que tem que para as pessoas irem chegando e contando, e a gente vai atrás também. Ele tem outros passos mais para frente. Dizer também que daqui dessa pesquisa, desse trabalho que a gente fez, vai surgir uma proposta que, como eu disse, ela não é fechada, então vai ter uma primeira edição, desse Lembra 3, que vai ao ar no dia 31 de março, e vai ficar no YouTube. Também, a partir daí, nós vamos construir um produto que sai dessas histórias e que vai ser levado para outros lugares, e a gente já começa, a partir de sexta-feira também, 31, a visitar alguns bairros distantes. A gente vai para a zona rural de Paraíba do Sul e vai fazer as apresentações das nossas pesquisas, contando história e continuando captando as histórias. É muito legal assim que as pessoas chegam ao final e começam a falar, né, das suas histórias. Eu tenho uma história assim, eu tenho... E aí a gente vai guardando. Essas histórias estão no nosso baú aqui, que vai sendo arquivado e virando um produto artístico. Afetar as pessoas pela nossa fala
artística, não apenas pelo registro, que também é importante, escrito, e aí a gente está aqui para isso, para deixar isso registrado. Estamos chegando ao final dessa primeira live, e aí eu gostaria de convidar a todos para assistir as próximas, que vai vir aí pela frente. Messi, quer falar alguma coisa para finalizando? Eu gostaria de convidar todos, sim, para assistir as próximas duas, que vem logo em seguida. A gente só vai tomar uma água e daqui a pouco estamos voltando. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu não consigo ler os comentários aqui das pessoas, mas eu gostaria de agradecer muito as pessoas que estão ouvindo, assistindo e que vão vir a assistir essa gravação para ficar disponível aí no canal do YouTube, que eu acho que vai ser muito legal, tanto para quem trabalha no meio escutar, quanto as pessoas que gostam muito de ouvir sobre como que é feito todo esse processo. Esse trabalho, ele é muito aberto, né? Muito legal, que a gente nunca imaginou, né? Assim, no início de apresentar num teatro, a gente pensava em levar mais para escolas ou feiras literárias, só que agora ele está também tomando um caminho de um produto teatral também, não só uma contação de história. Ele está ganhando esse lugar, assim, então é isso. O bom de construir um trabalho aberto, que você está livre para respeitando o que você escolheu, criar sempre. E é muito legal mesmo, porque tá com você. Eu quero aproveitar e agradecer isso, porque eu sempre tive isso aqui na minha cabeça, sempre tive vontade de fazer isso. E também aproveitar para agradecer e mostrar a importância de apoiar os artistas, né, nesse momento, que foi um momento muito complicado, e agora tem um produto que eu considero muito rico para a memória, né? Vocês vão assistir em breve. Também gostaria de agradecer muito a você, Léo, porque você faz um papel muito importante para nós novos artistas. Estamos fazendo. Que realmente importa, sabe? Sim. Agradecer também a todos que apoiam, né, a gente nesse trabalho também, que abrem as suas portas para escutar as nossas histórias e contar histórias. São histórias simples, histórias de verdade, histórias que saem da tela do celular. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Beleza? Gente, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Até a próxima. Messi, até a próxima. Bom dia, até. Buenos dias.